Salve, salve amigos e amigas ligados aqui no canal Blog do Macedo. Eu sou o Said e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que deve ser falado. Corinthians e Cuiabá pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, uma grande final aí pro Corinthians, jogo hoje, às 19 horas na Arena Pantanal. A gente vai dar todos os detalhes, provável escalação e um dado bem preocupante aí, o Corinthians tem praticamente um time inteiro de pendurados, você vai saber quem são nesse vídeo. Vamos analisar também a arbitragem para esse jogo, Bruno Arleu de Araújo é o árbitro, como que é o retrospecto, né, em jogos do Corinthians, o torcedor deve se preocupar, e vamos falar também sobre um caso impressionante aí de pênaltis a favor e contra do Corinthians nos últimos 10 anos de Campeonato Brasileiro. Então, se você quer saber sobre esses assuntos, deixa o like, se inscreva no canal e fica aí depois da vinheta. E vamos começar o vídeo de hoje passando o provável Corinthians, né? Mais uma vez, é bem complicado de você adivinhar a escalação, né? A gente tem algumas dicas, vamos dizer assim, né? Vários veículos postando escalações diferentes e a gente vai passar aí o nosso provável aí para o jogo de hoje, Cuiabá e Corinthians na Arena Pantanal. O Corinthians viria a campo, né? Nessa provável escalação com Hugo, André Ramalho e Kaká dupla de zaga, os dois laterais Mateuzinho e Matheus Bidu, Charles como primeiro volante, ao lado dele Breno Bidon e André Carrijo e Garro na armação, à frente Thales Magno e Memphis Depay, lembrando que Yuri Alberto e José Martínez estão suspensos deste jogo, o Corinthians tem alguns desfalques também, como o Héctor Hernandes, que não joga mais essa temporada, e uma coisa muito preocupante é que praticamente o time inteiro, esse time inteiro provável aí, está pendurado com 2 cartões amarelos, com exceção aí do André Ramalho, o Charles e o Carrijo, todos os outros jogadores estão pendurados com 2 cartões amarelos. É um jogo duro, obviamente, é uma grande decisão para o Corinthians, não tem que tirar o pé, nada do tipo, mas é preocupante, né? O derby é um jogo extremamente importante, né? Como os próprios Gaviões da Fiel falam, o Corinthians tem 3 grandes compromissos aí, grandes objetivos esse ano, que é permanecer na Série A, buscar aí a vaga na final da Sul-Americana pra gente causar uma grande invasão ali no Paraguai e ganhar dos caras, né? Porque além da gente se livrar aí praticamente do rebaixamento caso ganhe de Cuiabá e Palmeiras, a gente ainda empurra o Palmeiras mais pra baixo ali na briga pelo título. Então, você tem daí jogadores como o próprio Memphis, Rodrigo Garro, o goleiro Hugo Souza, é bastante preocupante. Então, o Corinthians tem esses pendurados, além do Igor Coronado, né? Que seria o reserva imediato do Garro, também vai ficar no banco hoje, mas é um cara que está sempre entrando, que também está pendurado, então fica de alerta aí, esperamos ter a sorte de não ter ninguém fora do jogo importantíssimo contra o Palmeiras na próxima rodada aí do Campeonato Brasileiro. E você, gostou da escalação? Eu quero sua opinião também, né? Já saíram em vários veículos aí, algumas escalações diferentes. Essa é a escalação provável nossa aqui. E eu quero saber a sua opinião, se você entraria, por exemplo, com o Romero, se faria algo de diferente, ou se você acha que esse time aí é suficiente para ganhar do Cuiabá. Diz aí no comentário. Bruno Arleu de Araújo irá apitar hoje o confronto contra o Cuiabá na Arena Pantanal. Para muitos corintianos aí é até desconhecido, né? O pessoal não lembra direito até pelo nome. Se olhar talvez a feição ali do senhor Bruno, provavelmente muitos vão lembrar, mas é um árbitro aí que gera algumas dúvidas. Será que essa escala ela foi boa para o Corinthians ou a gente pode se preocupar? Como a gente vem se preocupando, né? Rodrigo Daronco, o Wagner Magalhães, o Wilton Sampaio, o Corinthians vem pegando alguns juízes aí que normalmente nos prejudicaram muito. E o Bruno Arleu, né? Como é que é o retrospecto dele em jogos apitando jogos do Corinthians? Então tá aí, Bruno Arleu de Araújo, levantamento do meu timão, ele já apitou aí um total de 23 jogos do Corinthians aí nos últimos anos, com 9 vitórias do Corinthians, 7 empates e 7 derrotas, então o retrospecto é positivo, né? Não é o melhor dos mundos, mas é positivo. E ele marcou 2 pênaltis contra o Corinthians, ambos no jogo contra o Atlético Mineiro. Vocês vão lembrar desse jogo aqui do dia 28 de julho, jogo fora de casa, onde o Corinthians teve 2 pênaltis contra, inclusive o segundo pênalti com bastante reclamação, foi um pênalti no carrinho ali do André Ramalho, que foi meio, né, não é aquele pênalti, é meio duvidoso, vamos dizer assim, né, mas ele não teve nenhuma outra partida assim que prejudicou muito o Corinthians. Teve um jogo do Corinthians e Cuiabá no primeiro turno do campeonato, que teve um pênalti pro Corinthians também, que ele não sei nem se ele era o árbitro,
né? Acho que era o árbitro do VAR que era desse jogo do Corinthians e Cuiabá, isso, é o árbitro do VAR. Mas o Bruno Arleu, ele apitou aí Corinthians e Atlético Goianiense, que foi o 3-0, na estreia do Memphis. Ele apitou na Copa do Brasil Grêmio 0, Corinthians 0, além desse jogo do Atlético Mineiro. E o jogo do Juventude também lá no primeiro turno do Campeonato Brasileiro 2-0. Então esse ano, aí 4 jogos que ele apitou do Corinthians, com 2 derrotas, 1 empate e 1 vitória. E ali nos outros anos empatou ali, o Corinthians empatou com o São Paulo com a arbitragem dele, perdeu para Goiás, então tem uma alternância aí, vamos dizer assim, de resultado. A minha opinião é que é um árbitro que não é um cara que costuma prejudicar muito o Corinthians, a gente já teve escolhas bem piores, mas é bom ficarmos de olho, né? O presidente do Cuiabá aí está praticamente há um mês falando de Corinthians. Com certeza vai ter muita reclamação, vai ter muita pressão e o Corinthians não pode ceder, né? A gente vem falando aí em várias lives sobre isso, né? Que a diretoria do Corinthians não pode se calar. Hoje no Brasil o modus operandi é quem chora mais, mama mais, né? Quem não chora não mama. No Brasil funciona muito bem, né? A gente vê aí, por exemplo, os times que estão lá em cima chorando toda a entrevista coletiva após jogo. Então, temos que nos posicionar, não podemos deixar aí que a arbitragem possa interferir. A gente só quer uma arbitragem justa, honesta e que o Corinthians, dentro de campo, sem interferência da arbitragem, conquiste hoje uma vitória contra o Cuiabá. E agora vamos falar sobre o assunto, eu diria, mais impressionante desse vídeo. Todo corintiano tem em mente, né? O Corinthians tem poucos pênaltis a seu favor no Campeonato Brasileiro. Esse é um sentimento que eu tenho aí já de vários anos, né? Nunca parei para levantar, mas sempre a gente vinha aquela sensação de que o Corinthians tem poucos pênaltis para bater no campeonato. A gente recentemente falou em uma das nossas lives sobre a reportagem do SofaScore, né? De pênaltis a favor e contra no Campeonato Brasileiro. O Corinthians aparece ali em 10º lugar com somente 4 pênaltis a favor, né? O que é até um número, vamos dizer assim, até bom perto do que vem sendo a média do Corinthians. Quando você olha ali para o Atlético Mineiro, que tem 11 pênaltis a favor em 30 rodadas, é mais do que um pênalti a cada 3 jogos. A Sociedade Esportiva de Pênaltis, né? Também em 2º lugar aí, todo ano tem um monte de pênalti. A gente até brinca que é só escalar o Rafael Veiga no Cartola, que com certeza você vai ter uma média de pontos alta. Mas o que mais impressiona aí é que os times que normalmente têm elencos melhores, que é até natural sofrerem mais pênaltis, como Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo, Internacional, aparece até o Vitória ali, meio estranho, né? O Vitória tá ali em 4º lugar, tá brigando para não cair. Um pouco estranho aí, né, considerando os últimos acontecimentos. E quando a gente olha os pênaltis contra, a gente toma um susto maior ainda, porque o Corinthians, se tem 4 pênaltis ao favor, sendo o 10º lugar, ele tem 7 pênaltis contra. Ele é o 3º time que mais tem pênaltis contra. E quando você procura o Palmeiras, quando você procura o próprio Flamengo, você vê que o Palmeiras tem somente 2 pênaltis contra, né? E que isso serve de reflexão pra gente? O Corinthians tem só fama de ser ajudado pela arbitragem. E hoje foi feito um levantamento pela ESPN, que a gente vai colocar ali aí na tela, que é assustador, sobre os últimos 10 anos de Campeonato Brasileiro, o saldo de pênaltis de cada time. E pasmem, o Corinthians é o único time grande que tem um balanço negativo. Mais pênaltis contra do que a favor. Quando a gente olha Atlético Mineiro, são 87 pênaltis a favor e 57 contra, um saldo de 30 pênaltis, o que é uma coisa absurda, né, nos últimos 10 anos. E o Palmeiras, claro, tá sempre ali, né? O Palmeiras sempre ali no topo quando se fala em pênaltis. Fluminense e Flamengo, que é a dupla do STJD, né? Então você começa já a fazer algumas reflexões, vamos dizer assim, né, sobre esse balanço aí. E cadê o Corinthians? O Corinthians não tá nem aparecendo nessa primeira tela. O Corinthians vai aparecer aqui embaixo com -6, ou seja, o Corinthians teve 50 pênaltis a favor nos últimos 10 anos. Isso dá uma média de 5 pênaltis por ano. Então esse ano ainda estamos ali mais ou menos na média. E 56 pênaltis contra. Quando você olha ali o Atlético Mineiro com 87 pênaltis a favor, é uma média de quase 9 pênaltis por edição de Campeonato Brasileiro. O que é uma loucura, né? E por que será que isso acontece, né? Sendo que o Corinthians, normalmente, ele tem time, se você considerar os últimos 10 anos, a gente tá pegando desde 2014. O Corinthians chegou a ser campeão nesse período aí, e tá lá embaixo na tabela, né, junto com, você pega times ali que sempre brigam para não cair, Atlético Goianiense, América Mineiro, Avaí, Sport, todos esses times aí têm um saldo de pênaltis superior ao do Corinthians. É o que eu falo,
o modus operandi do Campeonato Brasileiro, dos times do Brasil, é esse, é chorar. Será que tá faltando choradeira pro Corinthians? Então também fica aí a reflexão, é um número bem impressionante. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Hoje temos um grande confronto aí, uma final de campeonato contra o Cuiabá. E a gente espera que o Corinthians saia com os 3 pontos, para que não caia. E eu sempre venho falando aí em todos os vídeos e lives, estou colocando a minha cara a bater, para mim o Corinthians não cai, o Corinthians vai ficar na Série A, e eu falo isso de muito tempo. Todas as simulações que fiz e que vi, o Corinthians não caiu, só quando é muito clubista, né, torcedor, é muito clubista que o Corinthians cai numa simulação. Então a gente espera que dentro de campo o Corinthians corresponde e conquiste esses 3 pontos. Certo? Então essa semana temos aí vídeo, lives a semana toda, muito conteúdo para vocês. E se você quiser também aparecer no próximo vídeo aqui, receber um salve e ter o seu comentário lido, clica ali em valeu demais. Mande um valeu demais aí pro canal, que ajuda bastante a gente, e a gente vai agradecer aqui no próximo vídeo também, e pedindo mais uma vez, né, like, inscrição, coisas que vocês já sabem. Espero que o Corinthians hoje tenha uma grande vitória e que amanhã esteja todo mundo de bom humor. Certo? Valeu, até mais, uma boa semana para todo mundo e vai Corinthians!